Como eu falei, coloquei inclusive nos grupos da igreja e nas redes sociais, Deus falou ao meu coração uma palavra especial, porque também hoje é o dia do pastor presbiteriano. No dia 17 de dezembro de cada ano, os pastores e as igrejas presbiterianas celebram o dia do pastor presbiteriano em alusão à ordenação ao primeiro pastor brasileiro que foi ordenado e que era um padre, o padre José Manuel da Conceição. O evangelho lhe tocou o coração, ele abandonou a idolatria, voltou-se para Deus e foi um grande evangelista e foi o primeiro pastor evangélico a ser ordenado nesse país. Havia outros pastores já naquela época, mas eram estrangeiros que vieram evangelizar. Pastor brasileiro mesmo, nascido e criado aqui, é o primeiro, o reverendo José Manuel da Conceição. E ele, no dia 17 de dezembro, foi ordenado e por isso nós, em alusão a isso, comemoramos o dia do pastor presbiteriano. Nem sempre a vida de pastor é uma vida muito simples, nem muito fácil. Há coisa de 2 anos, eu recebi uma mensagem, meio que por volta da meia-noite, e algumas vezes minha esposa, que já está acostumada, se surpreende, porque quando eu vejo a luz do celular tocar ou acender, eu imediatamente pego, porque imagino que alguém estará tentando entrar em contato comigo. E foi dito e feito. Eu peguei o celular, olhei, abri e era uma mensagem do WhatsApp. E tinha somente um versículo. E você não vai se surpreender, porque é um versículo muito duro. É o versículo que se encontra em Zacarias, capítulo 11, verso 17. Era por volta de meia-noite. E o versículo dizia assim: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. E não tinha mais nada a não ser esse versículo. Eu li aquilo, li de novo, li uma terceira vez, e não entendi bem o que ela queria dizer. E aquilo me perturbou, como eu falei, era bem tarde da noite já. E eu desliguei o celular e tentei conciliar o sono, imaginando quem seria essa pessoa. Não veio mais mensagem, obviamente que o sono se perdeu na madrugada, e eu fiquei rolando de um lado do outro, acabei acordando de madrugada, dediquei um tempo a Deus em oração. Aquilo ali foi muito forte para mim, me chamar de pastor inútil, de alguém que abandona o rebanho, e rogar para mim uma maldição de que o meu braço direito e o meu olho direito se sequem e se escureçam. No outro dia, de manhãzinha cedo, apareceu uma segunda mensagem, e na segunda mensagem a pessoa se identificava e dizia: isso é para o senhor, essa foi a mensagem que Deus me deu para o senhor. E eu tentei interagir com a pessoa, ela não respondeu mais. E passaram-se quase 2 anos, recentemente eu reencontrei com essa pessoa. Ela tinha sido recebida aqui na igreja, não como membro, mas como congregada, tinha sido acolhida, tinha sido cuidada, tinha sido integrada, tinha feito parte desta igreja, tinha sido alimentada, não apenas por mim, mas pelos zelosos pastores auxiliares que nós temos. E ela nunca me explicou por qual razão dessa mensagem. Eu deduzi que ela se referia à decisão que eu havia tomado cerca de 2 anos antes disso, em comum acordo com o conselho, de aceitar a missão de trabalhar no Mackenzie, e que ela interpretava como um abandono do rebanho. O fato é que nem era essa a verdade, nem naquela época, nem de hoje. Tanto é que agora, no dia 16, sexta-feira passada, eu completei a minha viagem de número 168 no ano, 168 viagens aéreas, das quais 73 foram para João Pessoa. E se tem alguma coisa, irmãos, como eu coloquei na mensagem do dia do pastor presbiteriano, que enche a minha alma e o meu coração de alegria, é poder estar aqui e ministrar ao meu povo, ao meu rebanho,
e pastorear essa igreja, mesmo com as limitações que hoje se me impõem. E não me impõem porque eu fiz a opção, mas porque eu atendi a também um chamado, a também uma missão que tem a ver com convicções que somente Deus e eu podemos testemunhar, mas que obviamente implicam em alguma dose de sacrifício e, de certa maneira, de muita necessidade de ajuda por parte dos colegas pastores, que são pastores auxiliares, e também dos presbíteros e diáconos dessa igreja. Graças a Deus, estamos chegando a um final do ano e nós temos muito mais motivos para agradecer do que para lamentar as lutas que passamos. O fato é que aquela mensagem tem me acompanhado por alguns momentos muito difíceis nesses últimos 2 anos. E em alguns momentos em que a coisa fica muito difícil, aquela voz ecoa, como se fosse aquela madrugada, noite quase madrugada, e que entristece o meu coração. Mas quando isso acontece, tem sido uma passagem da Bíblia que eu busco como ovelha e não como pastor, que tem acalentado o meu coração. E essa passagem é a passagem de todas as ovelhas falando para o único pastor, dentre as quais eu também me encontro. E por isso eu gostaria de ministrar nesta noite uma palavra de Deus sobre aquele pastor que não é inútil, que nunca abandona as suas ovelhas e que sempre atende a todas as suas necessidades. Abra sua Bíblia nos livros de Salmos, capítulo 23, do verso 1 em diante. Salmos, capítulo 23, do verso 1 em diante. Talvez um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada, o Salmos 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado, nosso querido pastor, fala conosco como ovelhas que somos tuas, ovelhas de várias idades e várias histórias, e que tem em ti, a começar de mim mesmo, o pastor que não nos deixa faltar nada. Fala conosco, abre o nosso entendimento e nos ajuda a compreender qual mensagem o Senhor tem para nós nesta noite. É o que nós oramos juntos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sobre esses salmos, os comentaristas têm pelo menos 2 certezas. A primeira delas é que é um dos salmos de Davi. E a razão não é porque tem o título, embora na sua Bíblia, provavelmente abaixo do título, O Senhor é meu pastor, tem Salmo de Davi. Mas é porque, diferentemente de outros salmos, no próprio corpo do salmo não tem nenhuma alusão à pessoa do rei Davi. Mas fica óbvio que se tem alguém, mais do que os cantores de Corá, mais do que os outros salmistas, que escreveram vários salmos dos 150 salmos da Bíblia, se tem alguém que certamente poderia escrever este salmo com toda a propriedade que esse salmo possui nas suas letras e principalmente no seu sentido, esse é Davi. Você há de convir comigo, porque você conhece um pouco a história de como ele se tornou rei, e ele se tornou rei sendo pastor. A ideia que claramente esse salmo expressa é de uma inversão de papéis, mas de uma inversão de papéis de pessoa que conhece o outro lado da história, conhece o lado de quem é pastor, mas se coloca na condição de ser ovelha. Davi fazia isso diuturnamente. Você lembra do episódio de como ele foi ordenado, de como Deus mandou o profeta Samuel para a casa de Jessé, o seu pai,
dizendo que ali havia o futuro rei de Israel a ser ungido. Talvez você não compreenda bem como aquele processo todo aconteceu, porque nos dias ou nos meses posteriores, não fica muito claro que a mera unção e o reconhecimento de Davi por Samuel como sendo o rei, tornou-o tacitamente reconhecido por todo o povo. É porque naquela época, no início da monarquia de Israel, Israel tinha experimentado o reinado de um homem que tinha sido escolhido por eles mesmos. E os critérios que eles escolheram, Saul, eram critérios que certamente não correspondiam aos critérios da palavra de Deus. Eles escolheram Saul porque Saul era um homem alto, porque era um homem forte, porque era um homem formoso, que tinha porte de rei. Eles escolheram Saul, segundo o texto da Sagrada Escritura, porque queriam ser como os demais povos e ter um rei que fosse adiante deles para guerrear as guerras do reino. Diferentemente do que Deus tinha proposto para eles, de que ele seria o rei, e eles não careceriam de rei algum, eles tiveram o coração endurecido e pediram a Deus um rei, para serem como os demais povos. E Deus abriu mão e permitiu que eles recebessem aquilo que eles pediram, e sofressem as consequências daquilo que eles pediram. O fato é que eles sofreram. Saul se tornou um déspota, um tirano, um homem cheio de orgulho, de vaidade, cheio de altivez de espírito, sem respeito pela palavra de Deus, um homem que quebrava as regras da palavra de Deus e que chegou até mesmo a consultar uma médium em busca de eventuais orientações que ele já não encontrava na Escritura Sagrada, na lei do Senhor. Esse homem foi objeto e instrumento de maldição para Israel, até que Deus tira-lhe o reino, e numa transição muito dolorosa, em que você tinha um rei diante do povo, que era um rei aparente, mas tinha já um rei ungido, segundo o coração de Deus, que era Davi. O povo sofreu num processo de transição, sem saber como eles seriam direcionados. Davi estava no rebanho, cuidando dos rebanhos do seu pai, nos campos, quando Samuel então chega à casa de Jessé. E você lembra do texto, do mais velho ao mais novo, que era justamente Davi, um filho após o outro foi trazido por Jessé diante do profeta, para que ele pudesse reconhecer se seria um dos filhos de Jessé, já que a única informação que ele teria era que do tronco de Jessé, ou seja, da casa de Jessé, Deus suscitaria um novo rei para substituir Saul. Passou o primeiro, o primogênito, o segundo, o terceiro, e quando todos aqueles que estavam disponíveis já tinham sido rejeitados, porque diante do profeta, cada um deles se apresentava, e Deus falava dizendo, não é este, não é este, não é este. Samuel vira-se para aquele homem, Jessé, e pergunta, tu tens algum outro filho? E a resposta de Jessé é muito emblemática. Ele diz assim, eu tenho um filho muito jovem, ele está lá no campo, guardando os rebanhos. Essa resposta indica muito bem para você porque é que ser um pastor naquela época significava algo de pouca honraria, de pouca relevância. Assim como aqueles pastores que tempos atrás estavam nos campos cuidando dos rebanhos, quando os anjos aparecem e anunciam Jesus, os pastores em Israel não eram aqueles que tinham a melhor posição social, não eram aqueles que tinham os melhores recursos. Normalmente eles viviam nas intempéries do tempo, no frio e no calor, obviamente com o cheiro de animais impregnando a roupa, comendo muitas vezes com os animais no redil, afugentando lobos e feras que tentavam tragar aquelas ovelhas, e fazendo um trabalho braçal que muitas vezes não era valorizado, e por isso os mais novos da casa, como acontece ainda às vezes nos dias de hoje, são aqueles que não apenas vão na geladeira pegar água para os irmãos mais velhos, mas também ficam lá no rebanho, cuidando de quem ninguém quer cuidar. O fato é que quando Samuel pergunta a Jessé e ele dá essa resposta, Jessé diz, traga esse menino. E a palavra de Deus diz que na hora em que
Jessé traz Davi e Davi se apresenta diante de Samuel, Deus fala a Samuel, é este. E sem titubear, Samuel pega o seu chifre de carneiro cheio de óleo da unção, derrama sobre a cabeça daquele menino que era também um pastor e também um poeta, que tinha a sua pequena lira para tocar enquanto o rebanho pastava ali ao redor da propriedade do seu pai, e o unge derramando sobre a sua cabeça, com o óleo da unção, aquele menino para ser rei de Israel. Davi era um menino quando foi ungido. Davi era um pastor quando foi ungido. Davi não fazia parte da casa real de Saul, se é que havia essa casa real. Mas Davi era escolhido por Deus. E eis aqui o primeiro sinal para que você reconheça um pastor, tanto na época de Davi como nos dias atuais. Pastor não escolhe ser pastor. Pastor é escolhido. E não é escolhido porque ele é o mais inteligente, porque ele é o mais capaz, porque ele é o mais competente. Via em regra, nós somos aqueles que, teoricamente, ninguém escolheria para ser pastor, mas Deus escolhe. E as escolhas de Deus, os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Certa vez alguém brincando comigo disse, coisa boa é ser pastor, imaginando que a vida de pastor era aquilo que eventualmente ele via publicamente. Imagine não ter que trabalhar, viver dos dízimos das ovelhas. Imaginava aquela pessoa dizendo aquilo que iria me ofender, e eu disse, não, é maravilhoso, bom é pouco, ser pastor é maravilhoso. Agora deixe-me dizer somente uma coisa, não é para quem quer, é para quem Deus chama. Porque o lado que você conhece não é o pastorado. O pastorado não é o domingo à noite, em que você está diante da igreja, a igreja dá essa atenção tão solene e respeitosa que vocês dão quando nós subimos ao púlpito para pregar. Até chegar a 35 anos de pastorado e ter uma igreja no lugar bem localizado, eu já levantei muita cadeira, já subi em muita parede, já pintei muita parede, já fui a muito sepultamento, já fui a muito hospital, já levei muita patada de ovelha, já ouvi muitas coisas, inclusive aquela que eu mencionei no início. Mas quando Deus chama, Deus chama. Deus chama porque quer. Poderia ter sido qualquer um dos filhos mais velhos de Jessé, mas Deus chamou Davi. Poderia ter sido qualquer um, mas Deus chamou Robson, Deus chamou Vandir, Deus chamou Zé Roberto, Deus chamou Andrew, Deus chamou Kilvin, Deus chamou tantos, Deus chamou. E quando Deus chama, Ele também faz algo maravilhoso. Ele capacita. E aqui eu encontro uma outra coisa que, sem dúvida alguma, os comentaristas são unânimes. É que não somente você não sabe, ou melhor, você sabe com certeza que foi Davi que escreveu, como você não sabe quando foi a circunstância que esse salmo foi escrito. Diferentemente de outros salmos, em que às vezes existe uma dica no texto, na própria expressão Davi ou do escritor, inspirado por Deus, ou quem sabe tem um pequeno comentário quando diz assim, esse salmo foi escrito nessa e nessa circunstância. O Salmo 23, o Salmo do pastor, é um salmo atemporal, um salmo acircunstancial. Você olha e diz assim, quando foi que ele escreveu? Não se sabe. E os comentaristas, por mais que tentem, não conseguem concluir. Eu, pelo menos, tenho uma opinião. É porque isso que está descrito nesses pequenos 6 versículos do Salmo 23, descreve o dia a dia do pastor, que pode ser em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, ele leva ovelhas para repousar em pastos verdejantes e lhe leva para junto de águas de descanso. Em qualquer tempo ou circunstâncias, em qualquer lugar, em alguma maneira, ele leva as ovelhas, guiando-as pela vereda da justiça por amor ao seu nome. E, ao mesmo tempo, também passa por elas pelo vale da sombra das mortes que são reais e das mortes que muitas vezes são decepções, frustrações e desenlaces que as pessoas passam e que às vezes precisam de um ouvido atento e de um ombro amigo que simplesmente esteja lá, embora muitas vezes nós
não saibamos o que dizer. Porque esse salmo não tem data, porque esse salmo não tem local específico, ele serve para demonstrar que isso aqui é o dia a dia de um pastor, que assim como Davi foi escolhido, assim como Deus escolheu outros. E por quê? E essa é a questão. Deus escolhe essa metáfora. Deus também escolhe outras metáforas para comparar quem lidera a igreja do Senhor. Ele diz, por exemplo, que o trabalho de evangelista é semelhante a um pescador. Veja, lembre do chamado de João, de Tiago, de Pedro e de André. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas você não vê nenhum pescador com um aquário debaixo do braço pastoreando peixe. Você não vê nenhum pescador tangendo peixe dentro d'água, ou levando o peixe de um lado para o outro, para um determinado lugar onde tem comida farta, porque peixe não se pastoreia, quem se pastoreia é a ovelha. Daí porque não serve a metáfora de que o pastor é um evangelista apenas, alguém que prega de maneira carismática, de maneira poderosa, convincente, e que faz com que as pessoas sejam tocadas pelo evangelho, embora isso seja parte também do trabalho pastoral. Mas esse é um trabalho específico de um evangelista. Por isso que Deus usa vários evangelistas, gente que Deus usa para alcançar muitas pessoas. Mas assim como diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, Deus chama alguns para apóstolos, alguns para evangelistas, alguns para profetas e alguns para pastores e mestres, mostrando mais uma vez que pastorado é diferente de pregação, que pastorado é diferente de evangelização, que pastorado é um chamado específico. Justamente porque Deus usa essa metáfora, que Davi conhecia muito bem, tanto do lado de lá como pastor, como depois do lado de cá como ovelha, é que esse salmo serve tão bem para que eu pregue para vocês hoje à noite, em alusão ao dia do pastor presbiteriano. E por que ele serve tão bem? Eu vou explicar para vocês. É porque em toda a antiga aliança, Deus mesmo se coloca como o pastor de Israel, aquele que cuida do seu povo como rebanho. Lembre do Salmo 100. O Salmo 100 diz que nós somos rebanho do seu pastoreio. O hino de ingresso ao templo, que é o Salmo 100, diz que nós ingressamos no templo porque somos rebanho do pastoreio do Senhor. O povo de Deus era ovelhas e Deus mesmo era o seu pastor. No Novo Testamento, Jesus repete a mesma metáfora. É ele quem diz no capítulo 10 de João a seguinte expressão: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome, eu as chamo, elas me ouvem e me seguem, elas são minhas ovelhas e me seguem porque eu sou o pastor delas. Deus no Antigo Testamento é o pastor do seu povo, Jesus no Novo Testamento é o pastor da sua igreja. Portanto, quando Davi escreve isso aqui, ele está olhando como pastor de ovelhas reais, animais, o que é que um pastor faz por essas ovelhas, mas se colocando como ovelha e não necessariamente como pastor. E a razão disso é muito simples, é porque ele sabe que não existe nem ele, nem nenhum outro homem, antes, agora ou depois, que possa ser comparado a um bom pastor, como só Deus é, como só Jesus é. Todas as vezes que a gente vai comemorar datas alusivas, como por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Presbítero, Dia do Pastor, é preciso que a gente entenda bem direitinho, a gente não comemora as pessoas humanas que representam essas figuras. Quando a gente chama os presbíteros ou os pastores, as mães ou os pais, a homenagem não é necessariamente a eles. A homenagem é ao Deus que os chamou para que, de certa maneira e em certa medida, eles possam ser instrumentos daquilo que só Deus pode ser perfeitamente. Então, quando eu homenageio um pai, eu estou dizendo assim: você não é pai perfeito, e eu sei disso. Sei tanto porque sou um pai imperfeito, como também porque tive um pai imperfeito.
mas ao homenageá-lo, eu estou reconhecendo que existe um Pai perfeito, que naquilo que você não é, Ele é, naquilo que você não faz, Ele faz. Quando eu homenageio as mães, eu também reconheço que não existe mãe perfeita, que o famoso amor perfeito de mãe, aquele coração que cabe todos, é só um lado da história, e que as mães que aqui estão presentes podem reconhecer, sem nenhum problema, que são imperfeitas, que são limitadas, que a maternidade implica numa série de sacrifícios, e que a homenagem delas, ou a elas, ainda que seja merecida, não é perfeita, porque elas não são perfeitas. Assim também é com o pastor. A homenagem a um pastor, seja o pastor Robson, o pastor Davi ou qualquer outro pastor, não é uma homenagem à figura humana, mas ao protótipo que ele é, ao símbolo que ele representa. De quem e do quê? Do perfeito pastor e do perfeito pastorado. E por isso esse salmo é tão importante que a gente compreenda o que só Jesus, como pastor, pode fazer por você. E é exatamente 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com você nesses mais poucos minutos que me restam. A primeira delas: só Jesus, o bom pastor, pode alimentar você em toda a sua carência e necessidade. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Só Jesus pode alimentar você em toda a sua carência e necessidade. Não tem um único pastor que consiga fazer isso. Não tem uma equipe pastoral com 500 pastores que consigam fazer isso. Não tem títulos, formação ou capacitação pastoral que faça com que alguém supra as suas necessidades como só Jesus pode suprir. Só Ele sabe onde estão os pastos verdejantes, e só Ele sabe onde estão as águas tranquilas. E quando diz o texto que Ele lhe faz repousar, e a imagem é muito simples, é daquela ovelha que apenas comeu e bebeu daquele pasto verdejante, daquela água tranquila, água de descanso, e está farta, está saciada, e aí ela deita naquele pasto, e ela descansa naquele pasto, porque ela não precisa mais mastigar, ela não precisa mais buscar o pasto, porque Deus a levou para o pasto, Deus supriu a necessidade dela, quando conduziu-a para o pasto verdejante e para a água tranquila. Talvez uma das lições mais difíceis para pastores e para as ovelhas é não fazer as ovelhas dependentes dos pastores. Para que as ovelhas não olhem para nós e digam assim: ele vai ter sempre a palavra certa, ele vai ter sempre a decisão certa, ele vai estar sempre disponível, ele vai conseguir fazer a solução acontecer, ele vai conseguir dar o melhor conselho, ele vai resolver o meu casamento, ele vai consertar o meu filho, ele vai me ajudar a arranjar um emprego melhor, ele vai me ajudar a ter mais dinheiro para pagar minhas contas. São tantas idealizações que em 35 anos de pastorado eu tenho visto que muitas vezes as pessoas não imaginam que a melhor forma de levá-las a espiritualmente serem maduras é não torná-las dependentes dos pastores, porque os pastores nunca serão aqueles capazes de levá-las aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Sabe por quê? Porque eles também são ovelhas. Pastores também são ovelhas. E quem que pastoreia os pastores, que são ovelhas? Me respondam aqui, inclusive aqueles que me conhecem há muitos anos. Tem gente aqui que me conhece da época que eu era seminarista. Quem são meus amigos? Quem são meus pastores? Quem são as pessoas que em algum momento que eu tiver com dúvida, eu vou ter confiança e tranquilidade para tirar uma dúvida com essa pessoa? Quando eu tiver com problema com a minha esposa e eu precisar pedir uma oração, como você pede a mim, para que meu casamento seja melhor, a quem você acha que eu peço? Quando chega num determinado momento que eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, a quem você acha que eu peço dinheiro emprestado? A você, como ovelha, que eventualmente poderia olhar para mim e achar que eu sou um usurpador,
que está se aproveitando da minha função para tirar o seu dinheiro? E se eu pecar? Sim, porque o pastor também é pecador. E gostar de pecar, e não estiver conseguindo me libertar desse pecado, a quem? A você? É que eu vou pedir a Deus libertação, para que você ore por mim? Eu colocarei sobre você um peso tão grande, você nunca mais terá na sua mente aquela confiança de dizer assim: não, o pastor pode me ajudar, porque ele vence o pecado. Se muitas vezes eu preciso batalhar ferozmente para vencer o pecado. Nenhum pastor consegue levar ovelhas para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Mas ele pode ser alguém que ensine você, como ovelha, a ir ao pasto verdejante e à água tranquila que o Supremo Pastor leva. E talvez aqui esteja um segredo muito claro, que é o segredo de você ser transparente, sincero, porém íntegro com as suas ovelhas, de você reconhecer erros e pedir perdão, de você reconhecer que errou e dizer não foi o melhor conselho, de você dizer assim: não estive presente, falhei com você, e você então compreender que aquele homem que é falho foi alguém que foi escolhido por Deus para guiar você, mas guiar como ovelha, porque o pastor mesmo, que ele e você precisam, que leva a água tranquila e a pastos verdejantes e supre todas as suas necessidades, o melhor psicólogo, o melhor conselheiro, o melhor tudo, não é ele, é Jesus. A primeira verdade é que só Jesus, como bom pastor, pode suprir todas as suas carências e necessidades. Imagine o pastor apenas como uma ovelha que já caminhou mais com esse pastor e já sabe alguns caminhos onde os pastos verdejantes e as águas tranquilas provavelmente estarão. E se você se acompanhar dele, você talvez encontrará o pasto verdejante e a água tranquila, mas ele não é o seu pastor que lhe leva a repousar em águas tranquilas e em pastos verdejantes. Segunda verdade desse texto é que só Deus, e só Deus mesmo, como Supremo Pastor, é capaz de guiar você em todas as decisões da sua vida. Veja o que diz o verso 3. Ele diz que não apenas essas águas de descanso, esses pastos verdejantes refrigeram a sua alma, como também Ele guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A diferença de ser pastor de ovelha e ser pastor de gado grande, bovino, é que gado a gente tange, ovelha segue pastor. Se você olhar 2 rebanhos, você vai ver as vacas e os bois na frente, e os vaqueiros abuando o gado, tangendo o gado. Mas se você encontrar um pastor e um rebanho de ovelhas, ele vai estar caminhando na frente e as ovelhas seguindo, porque a ovelha segue, vaca, boi, cavalo e jumento vai na frente do pastor. Quando o salmista, que creio eu era Davi, escreveu esse texto, ele certamente lembrou das muitas vezes em que ele teve que ir na frente, abrindo muitas vezes o caminho para que as ovelhas, por confiança nele, pudessem segui-lo. Mas sabe por que Davi fazia isso? Porque ele conhecia aqueles campos, ele conhecia as veredas, ele conhecia os vales, ele conhecia onde normalmente os animais perigosos se refugiavam, espreitando o vale da sombra da morte. Ele conhecia, e porque ele conhecia, ele guiava com segurança, as ovelhas iam e caminhavam com ele. Mas olhe, eu fiz um encontro de casais com 2 meses de casados. Nem tempo de brigar com minha mulher eu tinha tido ainda. Mas a igreja na época precisava de um dirigente espiritual. O primeiro conselho que eu
pastoreei, tinha gente com idade de ser meu avô, e alguns com idade de ser meu pai. Só tinha um da minha faixa etária. Algumas vezes eu olho para trás, na antiga igreja presbiteriana de Manaíra, eu com 24 anos de idade, recém-casado com Séfora, e em alguns momentos eu olho para trás e digo assim, meu Deus, como foi que aquele povo me aguentou? Como foi que aquele povo acreditou no meu ministério? Com todo respeito a você que tem 24 anos ou menos, você não sabe nada da vida. Como eu também não sabia. Eu me recordo que quando eu fui ordenado, o meu presbitério não me deu uma igreja, porque eu ainda não era civilmente capaz. Eu não conseguia nem mesmo dirigir uma assembleia e assinar o documento da assembleia, porque eu não era emancipado. Como esperar que um pastor de 21, 22, 20 e poucos anos, que na regra geral é a idade em que nós começamos o ministério, tem o que dizer a casais com 25 anos de casados? O que é que se espera de um pastor jovem, como alguns que nós temos começando o ministério nesses 20 anos dessa igreja, em que muitos pastores auxiliares foram enviados para o seminário e se tornaram pastores pastoreando, e algumas vezes eu vejo, irmãos, a falta de paciência tão grande com os erros que eles cometem, erros bem intencionados, e que eu me lembro dos erros, só que naquela época, o privilégio de ter um pastor titular que me ensinou a ser pastor, eu só tive por 1 ano. No restante do tempo eu tive que aprender no tranco. E muitas vezes eu vejo a impaciência, porque o pastor jovem não tem aquela maturidade que você espera que ele tenha. Mas se você lembrar do seu filho que tem a idade dele, você então vai dizer assim, tem que ter paciência, porque pastor também se aprende a pastorear. Não vem pronto, não é um kit, não acopla na cabeça da gente e a gente vira pastor. E nesse aspecto, existe a natural arrogância juvenil. Porque não é assim que os jovens são? Lembre de você com 20 e poucos anos, como seu pai, sua mãe e eu lhe dar conselho, e você dizia assim, eu já sei, pai, e tomava suas decisões. Frequentemente acontece assim com os pastores, eles às vezes sabem que sabem tudo, ou acham que sabem tudo. Hoje eu vejo alguns que estão começando o ministério, especialmente nessa coisa chamada internet, em que todo mundo é doutor sobre todas as coisas, dizendo tantas bobagens, que às vezes eu digo assim, gente, alguém chegue para esse rapaz e diga que ele está dizendo uma bobagem imensa, que ele não sabe do que ele está falando, que ele está com um cabeção deste tamanho de teologia, que ele já leu todos os compêndios de teologia, que ele é um teólogo, mas ele não é ainda um pastor, porque nem cheiro de ovelha está impregnado nele ainda, porque nem tempo para isso ele teve. Agora, há um pastor, esse sim, que nunca ficou velho, mas também nunca foi novo. Esse pastor, ele não apenas sabe o caminho como Davi sabia, conhecia as veredas como Davi conhecia, por onde o vale da sombra da morte era mais perigoso e onde ele podia passar seguro com o seu rebanho, mas ele é o caminho, ele é o bom pastor, ele é aquele que faz o caminho, ele é aquele que pega cada um de nós, sejamos pastores ou ovelhas, pela mão e diz assim, venha comigo. E em alguns momentos, até quando a gente não quer ir com ele, ele dá um jeito de quebrar a nossa pata, nos colocar nos braços, para lá mais tarde ter que remendar, e o nome disso é disciplina. Ah, disciplina. Pense num negócio fácil para pastor. Eu nunca tive nenhuma ovelha, em 35 anos de pastorado, que eu tive que dirigir uma reunião do conselho da igreja, para disciplinar, que eu não sofri com o seguinte pensamento, você não tem direito, porque você é tão pecador quanto ele, quanto ela. Se você não comete esse pecado, você cometeu o outro, quem é você para julgar? Você sabe qual é o dilema da disciplina? É que você faz sangrando e chorando, como um pai disciplina um filho que ama, não porque gosta de fazer,
mas porque é preciso fazer. Mas eu conheço pouquíssimas diante de uma grande multidão de ovelhas que se submetem à disciplina com o mesmo prazer e alegria daqueles momentos quando nós levamos para pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque pasto verdejante e água tranquila toda ovelha quer, mas a vara e o cajado disciplinando, nenhuma ovelha quer. Se rebela contra o pastor. Já é um caso típico. Eu tenho certeza absoluta de onde é que vai dar. A culpa vai ser do pastor, porque não foi atrás, porque não previu, porque não ajudou, porque não se antecipou, porque não estava lá 24 horas pedindo para a pessoa. Sempre é assim. Apesar da disciplina na igreja presbiteriana ser algo coletivo, do conselho, não se espera dos presbíteros, que são pastores também, segundo o nosso regime de governo, que eles vão em busca, porque aí entra um aspecto que é muito, mas muito cruel com o pastor. É porque ainda que não se diga, se pensa, mas ele é quem recebe da igreja, ele que faça. E aí se espera que depois que as pessoas pequem, sem precisar e sem pedir ajuda ao pastor, e o caso se torne público e as consequências sejam claras, que ele consiga voltar no tempo e fazer com que aquela pessoa volte sem sofrer e sem a comunidade sofrer. Mas não existe disciplina sem sofrimento. A disciplina é justamente para que, sofrendo, a gente veja o peso do pecado e diga assim: eu não quero passar por isso nunca mais. E a disciplina resolve justamente quando você não evita que alguém peque, embora seja o ideal, mas que uma vez alguém pecando diga: eu nunca mais quero isso na minha vida, eu nunca mais quero ter que falar sobre isso, eu nunca mais quero confessar esse pecado. Aí a disciplina surtiu o efeito, porque produziu a pedagogia do acerto e não a permanência no erro. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor disciplina. Ele é o bom pastor. E quando a gente termina de fazer uma disciplina, que ora por aquela pessoa e diz assim: olha, os sinais visíveis do seu arrependimento, conforme diz o nosso código de disciplina, é que você continue frequentando a igreja, é que continue orando, continue buscando a Deus, não se afaste, não abandone. E a pessoa às vezes faz tudo ao contrário, seja pelo constrangimento natural, seja pela vergonha, ou simplesmente porque entende que não deveria se submeter, e algumas vezes, via em regra, vai embora para outra igreja. Apesar disso, quando a disciplina é feita por Deus, por intermédio do pastor ou dos pastores da igreja, Deus produz algo tremendo e maravilhoso. Algumas das ovelhas com quem eu tenho mais intimidade nesta igreja e em 35 anos de pastorado, com quem eu converso, e elas conversam comigo de maneira muito aberta e franca, são aquelas que foram disciplinadas, voltaram-se, entenderam pelo convencimento do Supremo Pastor qual era o propósito da disciplina e aprenderam a não desejar mais e se submeter àquele pecado. Foram libertos, mas mais do que isso, criaram uma identidade com o pastor que as pastoreia. Mas há uma terceira coisa aqui nesse salmo que é absolutamente importante, que não é apenas a provisão, não é apenas a direção, mas é a proteção. Veja o que é que diz o verso 4. Ele diz assim, numa situação extrema, não é hipotética, porque isso acontecia, é extrema, ao extremo: ainda que eu ande, ainda que chegue ao ponto de eu andar pelo vale da sombra da morte. Olha que afirmativa de um pastor que era ovelha, Davi, que escreveu. Ele diz assim: eu não temerei mal nenhum. Qual era a razão? Porque tu estás comigo. Não era porque o mal era menos mal, o perigo era menos perigoso, o vale era menos profundo e a morte era menos mortal. A morte continuava mortal, o vale continuava profundo, o perigo continuava real, mas o que fazia com que aquela ovelha ficasse absolutamente tranquila era porque o pastor
estava com ela. O nome disso é proteção. Mas pastor nenhum consegue proteger as suas ovelhas, especialmente nos dias de hoje. Vou lhe dar só um exemplo. Como é possível proteger você de ter uma mente teologicamente confusa? Se você não frequenta a escola bíblica dominical e tira suas dúvidas com o seu pastor, que Deus deu a responsabilidade de lhe doutrinar, e se eventualmente ele errar em alguma coisa, você conferir com a palavra de Deus e inclusive dizer para ele: não, pastor, a palavra de Deus diz diferente. Se hoje o padrão é o contrário, você consulta todo mundo, vai para todo site, escuta todo tipo de pregação, tanto de um lado como do outro, de uma posição e de outra, e depois você volta para o pastor para conferir se o seu pastor pensa como fulano ou como cicrano. Como proteger você de ter uma mente teológica confusa, se você não se submete ao cajado e à vara doutrinária do seu pastor? Porque não é isso que a gente faz quando se torna membro da igreja? Quando a gente se torna membro de uma igreja, seja ela qual for, qual é a premissa? Eu me identifico com a doutrina dessa igreja, com aquilo que é ensinado, que eu ouvi algumas vezes e que eu quero continuar ouvindo e aprendendo. Por isso eu sou membro da igreja presbiteriana e não da igreja A, B, C ou D, que também podem ser igrejas, opções para você, mas que não tem como ser daqui e eventualmente ouvir tudo e todos e depois pedir que o seu pastor lhe proteja da confusão teológica e doutrinária que se instala na sua cabeça. E quando o pastor diz mais ou menos assim: não vá por aí, isso não vai dar certo, como um pai, e como um pai é peremptoriamente ignorado e desobedecido, e depois você volta com os cacos para ele ajudar. Não tem como nenhum pastor humano, nem Robson, nem Davi, nem qualquer outro, fazer com que, ao andar pelo vale da sombra da morte, você não tema mal nenhum, porque ele está com você. Porque o único que vai poder estar com você para lhe dirigir e lhe proteger é o Senhor, que é pastor, porque o seu bordão e o seu cajado lhe consolam. Muitos comentaristas, ao chegarem nesse ponto do texto, eu estou chegando ao final da minha exposição, não entendem bem, porque tem uma virada de metáfora aqui. Veja, até o versículo 4, ele estava falando da relação de pastor e ovelha. De repente, no versículo 5, o salmista diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mudou de assunto? Mudou de metáfora? Sim. Alguns até tentam mudar e dizer assim: não, esse óleo que coloca na cabeça e que o cálice transborda, era porque, como tinha uns bichos que se instalavam no casco da cabeça da ovelha, o pastor vinha com óleo e aquilo amolecia os cascos e tirava as feridas. Bom, pode até ser que seja verdade, mas não é a ideia do texto. A ideia do texto é que alguém está ao redor da mesa, na presença de adversários, de inimigos, e que ele unge a cabeça, honrando essa pessoa. Unção é honra diante dos outros, de tal maneira que não apenas ele é ungido, mas transborda a unção, e a unção influencia a todos, porque grande parte desses óleos eram óleos aromáticos, que quando se derramava sobre a cabeça de alguém, o ambiente era impregnado pela fragrância. E é aqui que tem mais um argumento para mostrar que esse salmo provavelmente, ou quase certamente, foi escrito por Davi. Sabe por quê? Porque é a partir do verso 5 que ele deixa de falar como pastor e parece que começa a falar como rei. Olha se não encaixa direitinho. Ele era o pastor rei e o rei pastor. Até o verso 5 ele está falando, até o verso 4, da relação de ovelha e pastor. Mas agora ele está falando daquela autoridade para reinar, que ele passou a ter quando foi ungido por Samuel, e que agora não era mais uma relação de ovelha e de pastor, era de rei e o seu povo. E aqui vem a quarta e última lição.
é que, independentemente do regime de governo da igreja, se ele é um regime colegiado, como o nosso presbiteriano, em que o pastor é apenas um dos membros do conselho, que como conselho dirige a igreja, ou se ele é um regime episcopal, em que o pastor é o bispo e, portanto, a autoridade máxima e dirige sozinho aquele povo, o fato é que, por mais que você tenha na pessoa daquele pastor que está ali na frente, eu que estou aqui diante de vocês a cada domingo que Deus me permite, hoje na atual circunstância estar, aquela pessoa que dirige e que manda na igreja, deixa eu lhe dizer, quem manda na igreja não é o pastor. Em 25 anos, ou melhor, 35 anos de pastorado, existem alguns presbíteros aqui, eu fui voto vencido no conselho várias vezes, tinha uma opinião, defendi minha opinião, e os presbíteros entenderam que não era o melhor para a igreja. Isso nunca causou problema, graças a Deus. E todas as vezes que aconteceu, eu percebi lá na frente que eu estava errado e que os presbíteros estavam certos. E quando eu estava certo e eles estavam errados, eu não precisei dizer, eles mesmos disseram para mim, pastor, a gente deveria ter lhe ouvido. Por exemplo, quando nós começamos aqui, eu queria alugar esse salão de festa aqui ao lado. E por isso vocês estão ouvindo forró hoje, porque na época o conselho disse, não, pastor, é despesa demais para a gente. Vou dizer mais para vocês, porque às vezes quem está chegando agora não sabe. Sabe o espaço gospel? Foi oferecido para mim. E nós íamos comprar no início dessa igreja. Imagine se nós estivéssemos aqui e estivéssemos lá. Mas na época o conselho entendeu que era um passo grande demais para as nossas pernas. E talvez fosse. Preciso que você entenda que o governo da igreja não está sobre os ombros do pastor, mas sobre o ombro do conselho. E este obedece ao verdadeiro e único que senta à mesa e manda pela sua unção até mesmo nos seus adversários. O nome dele é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Ele é não somente o pastor, ele também é o governante da igreja. E porque ele é o governante, muitas decisões são tomadas que eu também não entendo. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de ter um mapinha de possibilidades, em que eu pudesse já saber que o que vai acontecer daqui a 5 anos nessa igreja, e tomar todos os passos de tal forma que ele se cumprisse. Um planejamento estratégico que nós já fizemos e temos, mas é plano. E como a palavra de Deus diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Dos lábios do Senhor. Portanto, quem manda na igreja nem é o pastor, nem é os presbíteros. Quem manda na igreja é Jesus. E nós seremos muito bem-aventurados se ouvirmos a sua voz. E sabe como é que Deus fala para o conselho? Na multidão dos conselheiros, porque a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros é onde reside a sabedoria. O que é que isso tem como implicação para você? Entenda que não tem um pastor nesta igreja, nenhum presbítero nesta igreja, nem nenhum diácono nesta igreja, que está presbítero, pastor ou diácono, que Deus não queira. Pode não ser aquela pessoa que você gosta, com quem você se identifica, que você acha simpático, acha acessível, porque você não está elegendo um deputado para lhe representar, porque os presbíteros, antes de serem representantes do povo, são escolhidos por Deus para dirigir o povo, e isto aí é o grande dilema, como ouvir Deus e ao mesmo tempo representar o povo. E sabe o que vai acontecer? Em alguns momentos, entre representar o povo e ouvir Deus, os presbíteros terão que dizer não a vocês, e sim a Deus, porque é a Deus que eles prestarão conta. Qual é a conclusão que Davi chega para encerrar? Aqui está no versículo 6. É que seja como pastor, seja como rei, esteja ele nos campos verdejantes e águas tranquilas, a metáfora do pastor e ovelha que ele usa, ou esteja ele na mesa do rei, ao redor dos seus adversários, bondade e misericórdia certamente lhe seguirão todos os dias da sua vida, e ele habitará na presença e na casa do Senhor
para todo sempre. Isso significa que ele contará, em última instância, com Deus. Eu aprendi a fazer umas coisas na minha vida pastoral, irmãos, e tem funcionado. Primeiramente, quando eu fico com raiva de alguém, eu escrevo uma carta e não mando. Digo todos os meus desaforos, agora é e-mail. Digo todos os meus desaforos e salvo. Normalmente é à noite. Então, se você me vir, às vezes, online, em alguma rede social da noite, pode ser que eu esteja escrevendo uma carta para você. Escrevo, digo tudo o que eu tinha vontade de dizer e não mando. No outro dia eu vou lá, em algum momento eu olho, troco uma palavrinha, troco outra, acrescento mais uma palavra, mas não envio. Enquanto isso eu oro. E eu oro para que a bondade e a misericórdia de Deus possam colocar isso debaixo da sua graça, para que meu coração não pese. É isso que eu tenho feito, por exemplo, por aquela irmã que pediu para que meu braço direito secasse e meu olho direito ficasse cego, porque eu supostamente abandonei vocês. Eu já escrevi a carta dela, mas não mandei ainda. Eu acho que eu não vou mandar, não. Mas Deus está tratando com ela. Recentemente eu encontrei com ela, ela baixou a cabeça. Eu sei que em algum momento a gente vai conversar e eu vou dizer assim: querida, você não tem ideia de como você me magoou e marcou profundamente a minha alma. Porque se tem uma coisa que um jovem com 15 anos de idade, que entregou a sua vida a Jesus Cristo e 6 meses depois estava no seminário, e é pastor há 35 anos, depois de passar 7 no seminário, toda a sua adolescência e juventude, se é uma coisa que esse pastor não é, ele não é nem inútil, nem um pastor que abandona suas ovelhas. Porque se fosse para fazer isso, eu já teria feito em outros momentos da minha vida. Mas a bondade e a misericórdia de Deus me seguiram até então, e haverão de me seguir por todos os dias da minha vida. O resumo é: olhe para Jesus, mesmo que tenha que olhar para mim. Pense em mim como uma lente suja, que vai atrapalhar algumas vezes a visão que você vai ter de Jesus. Mas é Jesus que você tem que fitar. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, prossigamos na nossa carreira. Ore pelos seus pastores, por aqueles que já pastorearam essa igreja, por aqueles que estão pastoreando e por aqueles que haverão de pastorear no futuro. Porque, entre outras coisas, uma das coisas mais difíceis do pastorado é saber que o tempo passa e que um dia, por mais que eu queira, eu não vou mais ser pastor dessa igreja, porque talvez o meu físico não aguente, talvez tenha outros propósitos e Deus quer usar outros servos. E a igreja dele, e ele coloca quem ele quer diante do seu povo. Ore por a gente. Eu disse ontem no aniversário do pastor Adriano, festa para pastor, toda igreja deveria fazer. Eu até acho que a gente faz pouco aqui, vou até fazer uma reclamação. No início dessa igreja o pessoal me dava um presentinho. Hoje o pessoal junta, e eu sei que às vezes é um sacrifício, um dá 10, outro dá 20, para comprar um presente em nome de uma sociedade. É uma vez só. Custaria nada você comprar um par de meia para o pastor. Ele também compra meia. Também precisa de gravata. Não custa nada. Paga de 10 vezes no cartão. Faça isso com o pastor Kilvin, faça isso com o pastor Andrew, faça isso com o pastor Robson. É um gesto de dizer assim: eu quero honrá-lo, pastor. Mas fazer festa você também pode fazer. No início dessa igreja a gente fazia mais festa para os pastores, hoje a gente faz menos festas. Não na hora do culto, nunca fizemos, sempre depois do culto. Mas ontem eu fazia uma palavra com a qual eu encerro. Há 3 presentes, que com festa ou sem festa, com presente ou sem presente, você pode honrar o dia do seu pastor presbiteriano em qualquer dia. Você o honre, você o obedeça e você o encoraje. Se você honrar, obedecer e encorajar o seu pastor, você estará dando para ele o maior motivo para ele continuar sendo pastor. Que Deus abençoe vocês
feliz dia do pastor presbiteriano para vocês, pelos pastores que Deus colocou em 22 anos nessa igreja, eu e outros, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus amado, aplica a Tua palavra ao nosso coração, continua falando conosco no restante desse culto, para encorajamento da nossa fé, para fortalecimento da nossa vida contigo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.